Eu sei que todos já ouviram falar que quando a glicose fica alta, ela pode afetar a nossa visão. E hoje eu quero falar com você sobre isso, como que a hiperglicemia pode afetar os nossos olhos. Meu nome é Gilson, eu sou oftalmologista aqui em Belo Horizonte. Ao contrário da aterosclerose e da hipertensão, que afetam principalmente o fundo de olho, o diabetes pode afetar quase toda a estrutura do nosso olho. Diabetes mellitus é uma síndrome onde existe uma secreção anormal de insulina. Se a pessoa não tratar corretamente, a glicose começa a ficar alta e a pessoa pode ter, a longo prazo, complicações nos rins, nos nervos e na retina. Fizeram um estudo uma vez e calcularam que perto de 8% da população do mundo tinha diabetes. É muita gente. Tem país que esse índice é um pouco mais alto, isso pode variar. Mas nesses estudos, eles viram que 85% dos casos aconteciam depois dos 40 anos de idade e que metade das pessoas nem sabia que tinha. Imagina o impacto socioeconômico disso ao longo dos anos, ao longo do tempo. Hoje eu quero conversar com você sobre a ligação do diabetes com a minha área, que é a parte oftalmológica. Tudo bem? Eu vou agora citar para você os fatores de risco para desenvolver retinopatia diabética, mas muita coisa ainda precisa de estudo para poder entender melhor. Tudo bem? A gente vai ter fatores, primeiro, demográficos, tipo dieta mais comum de população. A gente vai ter também raça, algumas raças têm mais propensão do que outras. E a gente vai ter genética, idade e sexo. Nesse item não tem muita diferença quanto à prevalência entre homem e mulher. Quando é diabetes do tipo 2, mas quando é diabetes do tipo 1, a prevalência é maior em homens. Bom, agora eu quero passar para você as mudanças que podem acontecer dentro do olho de uma pessoa que não trata de forma correta. Isso é importante frisar, quando a pessoa não trata, quando a pessoa não se cuida e deixa que a glicose fique alta. Ok? Tudo bem? Essas alterações demoram de 5 a 10 anos para acontecer. E eu vou começar das alterações iniciais e vou passando para você de acordo com a evolução do tempo. Eu vou colocar dessa forma só para poder ficar mais fácil um pouquinho, mais fácil de entender, ok? Quando a glicose fica mais alta por um longo período de tempo, o grau dos óculos daquela pessoa ele pode mudar completamente. Se a pessoa tiver uma glicose muito alterada, inclusive no próprio dia do exame, a refração nem deve ser feita. Refração é aquele exame para poder mudar o grau do óculos. A glicose alta pode influenciar no resultado e o grau dos óculos vai sair errado, então não deve ser feito se a glicose estiver muito alterada. Todo oftalmo deve perguntar sobre isso na hora da anamnese. E a anamnese é quando a gente está colhendo todas as informações daquela pessoa e deixa aquilo tudo registrado no prontuário. Faz parte da anamnese, por exemplo, perguntar sobre o histórico da pessoa, se já operou, se não operou, os medicamentos que a pessoa usa, doenças que ela já teve, ou seja, é a história pregressa daquela pessoa. É um resumo e envolve tudo. Outra mudança que pode acontecer é a formação mais rápida da catarata. Isso quer dizer o seguinte, o cristalino daquela pessoa vai perdendo ao longo do tempo numa velocidade mais alta do que se aquela pessoa não fosse diabética. Então só o fato da pessoa ser diabética e não controlada de um jeito correto já faz com que ela desenvolva a catarata de uma forma mais rápida. E sobre isso eu vou deixar uma dica para você no final do vídeo. Terceira mudança. Os vasos da retina eles começam a ficar dilatados. A gente chama de dilatação venosa difusa. O calibre dos vasos começa a aumentar um pouquinho e isso é uma alteração precoce. A gente já consegue ver isso no exame de fundo de olho, dá para ver a retina toda. Quarta mudança. Ao longo dos anos, a glicose alta começa a fazer com que os microvasos da retina eles começam a se romper. Imagine que os nossos vasos funcionem como se fosse uma mangueira de jardim. Dentro dos vasos corre sangue. Agora, imagine que você vai pegar um alfinete bem fininho e faz um furinho naquela mangueira. Vai vazar um pouquinho de água por ali. Só que é tão pequeno que você nem percebe. Agora imagina que você faz vários furinhos em outras partes da mangueira. E aquele furinho, que era bem fininho antes, ele fica mais largo. E aí começa a vazar mais água. É a mesma coisa no nosso olho, só que no olho, ao invés de água, é sangue. E cada furinho que é feito é um microaneurisma. Chama microaneurisma porque realmente é muito pequeno, é um capilar que está se rompendo. No início, a pessoa nem percebe. Agora, se o tempo passa e você não trata corretamente, aí a pessoa passa a perceber. A sua visão piora. Inicialmente, a sua visão nem muda, mas com o passar do tempo, esses microaneurismos começam a aparecer em áreas mais importantes da retina. Aí a coisa muda.
Só para você saber, a área mais importante da retina é a região macular. Macular vem de mácula. Dentro da mácula fica a fóvea. É a região mais importante. Se um microaneurisma ou uma hemorragia acontecer ali na fóvea, a situação pode ficar complicada. E dependendo do caso, a gente precisa fazer laser de retina, que não deixa de ser uma cauterização desses vasos que estão se rompendo, que eles estão começando a sangrar. A quinta alteração, a quinta complicação se chama exudato. Quando a pessoa controla a glicose e a situação começa a melhorar, essas hemorragias retinianas elas vão sendo reabsorvidas e geralmente elas desaparecem depois de 1 a 4 meses. Então, os exudatos são degenerações de lipídio. É como se aquele local onde a hemorragia acontecesse começasse a se reorganizar. Infelizmente, se a pessoa não trata, pode piorar a situação. A pessoa pode começar, por exemplo, a ter um processo que se chama neovascularização. Isso é bem grave. Neovascularização de retina. Pode ter também edema macular, hemorragias extensas, enfim, isso pode chegar no processo até de um glaucoma avançado. Daqui para frente, o tratamento fica bem mais difícil. O que eu quero deixar de mensagem para você? Prevenção, sempre. A prevenção é mais importante. E o que envolve isso? Uma dieta equilibrada, atividade física aeróbica regular e fazer o exame periódico, com controle também, por exemplo, da pressão arterial. Enfim, ter hábitos saudáveis. E se a pessoa já sabe que tem diabetes, fazer o controle com endócrino, com nutricionista, fazer tudo certinho. Só para você saber, se a pessoa muda os hábitos de vida que eu acabei de falar, muitas vezes consegue controlar a glicose de uma forma perfeita, de uma forma completa, até mesmo sem medicamento. Mas para isso precisa de uma coisa. E essa coisa se chama força de vontade. Precisa querer mudar. E é claro, mudar para melhor. A prevenção vai ser a chave de tudo isso. É através da prevenção que a gente vai conseguir melhorar e evitar problemas mais graves. Tudo bem? Eu falei que eu ia deixar uma dica para você no final. Não sei se você sabe, mas os raios ultravioleta eles podem afetar a nossa visão. Quando você usa óculos que tem proteção contra esses raios, você previne duas coisas. Você evita a catarata, que eu falei no começo, e evita também uma doença chamada DMRI. Catarata eu já expliquei no outro vídeo também, mas o DMRI é uma doença da retina, doença macular relacionada à idade. E o sol pode fazer piorar essas duas coisas. Então, como dica, usa sempre óculos escuro, óculos de sol ou óculos solar, como você quiser chamar. Mas sempre confere essas lentes desses óculos se elas são de boa qualidade. Porque se for de baixa qualidade também não vai resolver nada. E nas óticas eles têm um aparelhinho que consegue medir isso. Ficou claro? Eu sempre deixo dicas e orientações iguais a essa lá no nosso Instagram. Eu quero te convidar para que você siga a gente lá. E deixa nos comentários aqui as suas dúvidas e a sua experiência sobre o que você mudou na sua vida que te ajudou a controlar a glicose. Divide com a gente. Um grande abraço e até o próximo.